Muito bem, amigos cabeças de gasolina, hoje a gente tem que falar dessa tempestade que aconteceu na Fórmula 1, que foi a substituição, o rebaixamento da Daniil Kvyat para Toro Rosso e a promoção do nosso amigo Max Verstappen para Red Bull. Teve gente que achou que foi por causa do acidente na Rússia que aconteceu, mas na verdade a coisa já vem de muito tempo. No fundo, se você for analisar com calma, talvez o Daniil Kvyat em situações normais nunca tivesse ido para Red Bull. O que aconteceu ano retrasado foi que o Sebastian Vettel foi embora, eles não tinham ninguém para botar no lugar e acabaram colocando o Daniil Kvyat, porque claro que ele era mais rápido que o Vergne, então eles iam de qualquer forma mandar o Vergne embora, como eles mandaram, mas acabou ficando o Daniel Ricciardo contra o Kvyat. E uma coisa que é interessante é assim, como que o Kvyat prevaleceu sobre o Vergne para ir parar lá na Red Bull? Ele era mais rápido, apesar dele ter feito menos pontos no campeonato. E qual que foi a grande ironia? Ano passado, o Daniil Kvyat fez mais pontos do que o Daniel Ricciardo no campeonato, mas todo mundo sabia que o Daniel Ricciardo era o melhor piloto, que era o piloto mais rápido. Então, o que acontece é que muitas vezes você pode ter algum problema mecânico, problemas de confiabilidade. Então isso até a revista Motorsport, a revista mesmo, né, não o site, a Motorsport Magazine, eles fizeram uma comparação muito cuidadosa entre o Daniil Kvyat e o Daniel Ricciardo no ano passado, em termos de classificação, quem era mais rápido. E o que acontece é que, assim, em quase metade das corridas, algum dos dois teve algum problema de motor, etc. Eles têm aquele motor Renault, que é a famosa chaleira amarela, que em algum momento vai soltar fumaça. Então, na metade das corridas em que os dois conseguiram andar em condições normais de temperatura e pressão, o que aconteceu? O Daniel Ricciardo prevaleceu em todas. Às vezes por 3 décimos, 4 décimos, 1 décimo, 2 décimos, seja lá o que for. Mas já desde o ano passado, até no nosso site, quem assiste o nosso programa, quem ouve o nosso podcast, quem lê a gente, já sabe que a gente sempre fala que, olha, a chance do Kvyat terminar a temporada de 2016 já era pequena. Em algum momento, provavelmente, eles iam ter que trazer o Verstappen, e acho que acabou juntando tudo, essa história do acidente, que ele já ficou em baixa mesmo, eles falaram, quer saber? Vamos trazer o Verstappen. E assim, é só não achar que o que aconteceu foi pura culpa do acidente na Rússia, porque na Rússia até o erro dele na curva 2 ali foi lamentável, mas aquele outro, a segunda batida que ele deu no Vettel foi uma condição muito de corrida, assim, aquela é uma curva de alta velocidade em que eles fazem aumentando a velocidade, subindo as marchas e o Vettel desacelerou no meio da curva. Então não dá para dizer que o Kvyat errou feio, errou rude, porque na verdade aquilo lá era uma situação muito complicada e se ele tivesse tirado para o lado ele ia aniquilar uma Toro Rosso que estava do lado dele, se ele freasse também a Toro Rosso atrás dele também ia acertar o Vettel e assim por diante. Então até que não foi tanto só por causa da Rússia, como a gente disse, o Kvyat já estava com o destino dele meio que definido, já que ele não ia ficar, porque ele não conseguiu enfrentar o Ricciardo como eles querem que quem chegue na Red Bull consiga enfrentar. E assim, e o outro lado da situação também é muito forte. Você tem que imaginar assim, como que o Max Verstappen foi parar aos 17 anos na Fórmula 1, lá pela Toro Rosso? Porque o pai dele, ele chegou para a Red Bull e falou o seguinte, ou vocês botam ele na Fórmula 1, ou a gente vai lá para Mercedes, Ferrari, etc. Porque a gente sabe que o menino é bom, eu não vou aceitar que vocês coloquem ele lá na Fórmula Renault 3.5 ou qualquer categoria obscura. Então ele pressionou muito e os caras acabaram colocando o Max Verstappen com 17 anos na Toro Rosso e isso acabou dando certo. E agora você pode ter certeza que está acontecendo a mesma coisa. O Jos Verstappen está falando, olha, ou vocês mandam ele logo para a Red Bull, ou eu tenho certeza que a Ferrari e a Mercedes vão querer assinar com ele no ato. Porque quem é jornalista da área, etc., que já viu o Max Verstappen dirigir de perto, viu o que ele pode fazer, ele é considerado uma espécie, claro, isso é para azarar qualquer um, né? Mas ele é considerado uma espécie de Ayrton Senna, Michael Schumacher aí, que está vindo para as categorias, para as equipes de cima. Então, ninguém fala abertamente porque ninguém tem nada a ganhar com isso. Mas o Max Verstappen é considerado um cara sobrenatural nesse aspecto. E o que aconteceu? Até com essa confusão toda, muita gente não percebeu que deu um quebra-pau feíssimo na Toro Rosso nesse grande prêmio da Rússia também. O Max Verstappen ele queria fazer uma estratégia no treino de classificação, a Toro Rosso não queria, ele foi lá e desobedeceu todo mundo e fez do jeito que ele queria. Ele e o Heavy Pujolar, que é um engenheiro espanhol que trabalhou antes na Williams e assim por diante. E o que aconteceu? Ele passou por cima da direção da Toro Rosso, o pessoal da Toro Rosso não quer ver ele nem pintado na frente, o pessoal da Toro Rosso demitiu o engenheiro dele no ato, o cara foi pro olho da rua. Então, por outro lado, de certa forma, o Max Verstappen ele acabou meio que forçando a barra para ir para a Red Bull e pronto, tanto ele como o pai dele.
Então você vê que às vezes as coisas parecem que aconteceram assim, de uma maneira, né, meio intempestiva, mas não, muito pelo contrário, a coisa já vinha vindo faz muito tempo, tanto no caso do rebaixamento do Kvyat, que provavelmente, infelizmente, ele vai acabar desempregado, aos 24 anos, provavelmente a carreira dele na Fórmula 1 é bem possível que esteja acabada já. Então é duro, mas a Red Bull funciona assim, ele vai provavelmente se juntar aí ao Alguersuari, Buemi, né? O Alguersuari até abandonou o automobilismo, mas o resto, os outros meninos, o Buemi e o Vergne tiveram que achar uma posição, um assento em outro lugar. Então é isso aí, meus amigos, eu não ia resistir a falar sobre esse assunto aí que deu o maior pano pra manga, então, né, não esqueça de assinar aqui o canal, curtir o vídeo e seguir a gente nas redes sociais e vamos ver o que vai acontecer mais pra frente na temporada. Um abração pra todo mundo e até lá!